Bem-vindos ao emocionante mundo da aventura e descoberta com o componente curricular eletivo, Desvendando o Passado. Neste vídeo você verá momentos de aprendizado, diversão e conexão, enquanto exploramos a Fazenda Capão Alto em Castro e o Parque Histórico de Carambeí. Este documentário é mais do que apenas uma narrativa visual. É um convite para você se juntar a nós nesta incrível jornada. Uma oportunidade para sentir a energia contagiante dos estudantes em busca de conhecimento e experiências inesquecíveis. O trabalho de pesquisa e a viagem foram realizados no ano de 2023 com os estudantes do Colégio Estadual Nossa Senhora de Lourdes, sob a regência da professora Eliane Malheiros. Não perca os detalhes dessa incrível viagem e prepare-se para viver fortes emoções. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu me chamo Michele. A gente é responsável aqui para cuidar, né, da Fazenda Capão Alto. Hoje eu vou contar um pouco da história dessa fazenda, né, que é tão importante, né, para os Campos Gerais e para Castro. Foi aqui onde começou a história de Castro. Foi aqui os primeiros moradores. Então, essa história começou lá em 1704. Né? O primeiro dono, essas terras eram terra de Sesmaria. Né? As terras de Sesmaria, que era do rei de Portugal, e o rei de Portugal, para não perder essas terras, ele tinha que doar, né, para outras pessoas, para ele não perder para outros países. Então, o primeiro dono da Fazenda Capão Alto foi Pedro Taques de Almeida. Foi o primeiro a adquirir essas primeiras terras de Sesmaria do rei de Portugal. Então, depois de Pedro Taques de Almeida, veio os padres carmelitas. Os padres carmelitas trouxeram os escravos lá da África do Sul. E eles prometeram para esses escravos que eles iam viver aqui para sempre, que ninguém nunca ia tirar eles daqui. Só que era parado de tropeiros. Os tropeiros vinham lá do Rio Grande do Sul, paravam aqui para descansar, para ir para uma feira anual de venda de mulas todo ano em Sorocaba. E esse trajeto deles, até hoje, eles fazem esse trajeto. Essa é uma tradição deles. Daí eles passam aqui e seguem viagem. Então, eles paravam aqui para descansar, só que quando o tempo estava chuvoso, que o rio Iapó subia, daí eles acabavam demorando aqui. Às vezes até mais de um mês para poderem seguir viagem, porque o rio estava muito cheio, eles não conseguiam seguir viagem. Só que nessa demora deles aqui, eles faziam roda de viola, muito barulho, muito algazarra, porque eles andavam muitos homens, muitos bichos. Então os padres viviam aqui. Os padres viveram mais ou menos uns 20 anos aqui, com os escravos. Os padres tinham sua casa e os escravos tinham seus paióis. Então, nessa demora deles aqui, eles causavam esses barulhos, os padres acabavam se chateando. Daí esses padres resolveram ir para o convento em São Paulo, deixando esses escravos aqui comandando a fazenda. Então, eles foram para o convento, os escravos faziam uma eleição toda semana para poder um deles comandar a fazenda. Aí um deles era eleito e um deles comandava a fazenda. Daí, depois disso, não cumprindo o comprometido, esses padres resolveram vender a fazenda para uma empresa, e essa empresa ela não tinha muito interesse nas terras. O interesse delas era nesses escravos que tinham aqui, mais de 200 escravos, os carmelitas. Então eles queriam só pegar esses escravos e levar lá para São Paulo para ser escravizados lá. Só que daí eles não queriam as terras, queriam os escravos, e os escravos já viviam aqui bastante tempo, já viviam aqui mais de 100 anos, livres, trabalhadores, viviam daqui. Eles não queriam mais ser escravizados, eles sabiam que ia lá e ia ser escravizados. Então, o que foi que eles pensaram? Vamos alegar para essa empresa que nós somos muito devotos à Santa, Nossa Senhora do Carmo, e que a Santa não quer que a gente saia daqui. Então eles falaram isso para essa empresa, só que a empresa não se comoveu, não quis saber, e
teve que chamar a polícia de São Paulo e de Curitiba para poder tirar eles daqui à força, porque eles não quiseram ir por bem. Daí eles chamaram a polícia, né, de São Paulo, de Curitiba, e daí teve um confronto com a polícia. Então, como eles não tinham interesse nas terras, o interesse deles era só nos escravos, e eles conseguiram levar alguns, eles devolveram para os padres carmelitas as terras. Daí os padres carmelitas ficaram só um pouco mais de tempo com as terras. Daí vendeu para o Bonifácio José Batista. Quem era o Bonifácio? O Bonifácio era dono de tropa, ele era um tropeiro. Só que o Bonifácio veio e veio com seus escravos para mandar construir esse casarão que vocês estão vendo. O casarão é de 1870, ele tem um pouco mais de 150 anos. Ele foi feito pelos escravos do Bonifácio José Batista, né? Ele é todo feito de taipa de pilão, como é chamado o nome, né? Ele é a estrutura de madeira, com barro socado. Em 1750, a fazenda foi doada para a Irmandade Carmelita. Por quê? Na realidade, a fazenda, ela primeiro foi do Pedro Taques de Almeida, né? Depois que passou a ser dos padres carmelitas. Daí, a fazenda, como era terra de Sesmaria, ela tinha, como eu te falei lá no início, ela tinha que ser doada, porque senão eles perdiam para outros países. Então foi isso, daí foi passando, sabe? Daí depois, mais na frente, que foi podendo ser vendida. Esses escravos sofriam algum tipo de tortura ou punição, certo? Os escravos dos padres, como eu falei para vocês, eles eram trabalhadores, eles vieram da África e os padres prometeram que esses escravos iam viver livres, e eles viviam livres aqui como trabalhadores. Eles não eram escravizados. E os escravos do Bonifácio também. Isso, segundo a história, eles não eram escravizados aqui, eles eram trabalhadores. Bom, nós estamos aqui na Fazenda Capão Alto, em Castro, e especificamente nesta área, nós temos as telhas. E basicamente nós temos um contraste entre as telhas industrializadas. Então essa aqui seria uma telha industrializada, elas seguem um padrão, né? Elas são feitas em série. E nós temos as telhas que foram feitas usando o molde das coxas dos escravizados. Então percebe-se que nós temos telhas diferentes. Elas são personalizadas de acordo com o próprio físico de cada escravizado. Então essa é uma parte bem característica de que aqui houve um trabalho escravo no século XVIII e século XIX, nesta fazenda aqui em Castro. A preservação do patrimônio histórico, ela é essencial para a compreensão da identidade cultural de uma comunidade. Então nós temos ali o casarão, que foi muito bem preservado, um casarão com mais de 170 anos, mas nós temos aqui as ruínas de uma senzala. E nós vemos que a senzala ela não foi preservada como deveria ter sido. Isso porque a miséria e o sofrimento humano trazem ao imaginário coletivo uma certa repugnância, e que a gente, conscientemente ou não, tende a fechar os olhos para isso.
era o tanque onde os escravos lavavam as roupas do barão, da baronesa. Lá eram os tanques. E ali era o poço onde eles tiravam a água para manutenção, né? E é fundo o poço lá? É fundo. Viu, pessoal? Naquela época, as pessoas eram muito devotos, né? Eram muito religiosos. E todos que eram muito religiosos, geralmente faziam um altar dentro da casa. E o barão, quando ele mandou construir esse casarão, ele era muito devoto a Nossa Senhora do Carmo. O barão, o Bonifácio de Salatice. Então ele já mandou construir o casarão com uma capela dentro da casa. Porque ele queria um altar, porque ele era muito devoto, né? Ele queria um altar para fazer suas devoções para a santa. Só que nessa construção, quando os escravos foram fazer a casa, eles pensavam, como eles também eram muito devotos à santa, eles pensaram assim, aí agora, como que nós vamos fazer nossas devoções? Então eles pensaram que vão fazer um túnel. Então eles construíram um túnel por debaixo da casa. Vocês viram que a casa, né, é suspensa do chão. Então embaixo dá para entrar. Por baixo, mesmo sendo meio engatinhando, mas dá. Então eles fizeram esse túnel, né, para ter acesso aqui à capela. Então tem um portãozinho lá fora, que eles entravam por esse portãozinho debaixo da casa, vinham até sair aqui. Então aqui eles entravam, se o barão sabia ou se não sabia, eles entravam por aqui para fazer suas devoções. Bom, pessoal, a gente está aqui na Fazenda Capão Alto e nós temos aqui um pinheiro que ele tombou durante uma tempestade. E esse pinheiro ele tem cerca de 40 metros de altura, né? De comprimento. Ele está deitado, ele está protegido aqui por essa estrutura e ele tem cerca de 400 anos de idade. Então ele foi preservado aqui através dessa estrutura e está aqui à disposição para quem vier visitar a fazenda para poder ver tanto o tamanho, a extensão do pinheiro, quanto o diâmetro também. A gente consegue ver que é muita madeira aqui, muita coisa, uma coisa impressionante e com mais de 400 anos aí de preservação. E por aqui se encerra a nossa visita à Fazenda de Capão Alto. Mas calma aí, ainda não acabou. O nosso próximo destino agora é o Parque Histórico de Carambeí. Então, pessoal, muito bem-vindos a todos aqui no nosso Museu Parque Histórico. A professora já mencionou, meu nome é Thiago, então eu vou fazer toda a explicação de vocês e depois vou acompanhar vocês nas casinhas, certo? Eu sou universitário de História, então acaba sendo um pouco mais histórico em toda essa explicação, né? Além de ser um museu, a gente não age só com um gabinete de curiosidade. Tudo tem uma explicação e tudo tem um contexto histórico importante nos dias atuais, certo? Então, no nosso museu a gente conta sobre a imigração holandesa, né? Não sei se já chegaram a estudar sobre a imigração holandesa, não sei se... né? Então, antes de eu contar sobre a imigração, eu vou contando os contextos e vamos chegar um pouquinho como é na Holanda, né? Como que é a Holanda. Daí eu vou fazer já o primeiro questionamento para vocês, algo que eu vou fazer ao longo de toda essa explicação, que às vezes são de base, história, geografia e tudo mais. Que seria, a Holanda é um país... Sim. E ela não teria um outro nome? Ela não conhecia outro nome? Países Baixos. Países Baixos, exatamente. Agora, por que de Países Baixos? Saberia explicar por que de Países Baixos? Porque só tem baixinho? Só tem baixaria rolando lá? Ó, pessoal,
Países Baixos, porque... Isso, exatamente. Posso falar? A Ana Laura já deu a resposta. É porque está abaixo do nível do mar. Bem resumidamente, o mar está aqui, o país vem estar aqui embaixo, né? Mas nessa ideia, nessa teoria, eles não iriam inundar pelo mar, né? Exatamente. Mas eles deram a volta por cima e acabam construindo barreiras, canais. As barreiras são chamadas de diques, né? E os canais, vocês podem ver em foto de Amsterdã, Roterdã, as cidades que tem por lá, aqueles canais, né? Por isso, vocês passaram aquela ponte, né? Eu vi alguém perguntando o que era aquela corrente no começo. Né? Quem foi? Você não dizia. Você? É porque é uma ponte basculante. Ela ergue e abaixa. Né? Ela é uma ponte original da Holanda, ela foi um presente pra gente em comemoração ao centenário. Lá, então, a data que tinha lá na ponte era 2011. Em 1911 eles chegaram aqui em Carambeí. E ela tem esse mecanismo de erguer e abaixar porque na Holanda não tem mais canais do que ruas, né? Então tem mais tráfego de barcos, canoas do que carros, motos. Então tinha que ter alguém lá erguendo e abaixando essas pontes, né? Era muito breve, né? O rapaz erguia a ponte, passava o barquinho e ele cobrava um pedaço dele lá. Ela ergue e abaixa aqui, ele faz isso quando vai abrir e fechar o parque, né? Fechando o parque, ele ergue ela e abaixando às 10 horas, abrindo o parque. Aqui é o Parque das Águas, que é uma representação de um parque ambiental holandês, né? Então aqui ele vai mostrar como que era feito os canais e os diques, né? E também vai ter o moinho de poliéster, tudo, né? O mecanismo de drenagem de água, né? Porque como os Países Baixos, que está abaixo do nível do mar, acaba necessitando dessas arquiteturas, né? De tudo isso. Então, se for verificar, tem um canal, um tanque que está acima do nível das casinhas, que quando enche aquele primeiro tanque, ele deságua no próximo, que enchendo o próximo deságua no nosso lago natural, que assim vai por sequência até ir no último, né? Raramente enche, né? E outro mecanismo que é o moinho de poliéster, que ele vai retirar a água que está ali nos canais e jogar de volta para o mar. Oi pessoal, boa tarde, eu sou a professora Cris, professora de Geografia do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, também sou coordenadora pedagógica da área de Ciências Humanas. Nós estamos aqui hoje na cidade de Carambeí, né? Também passamos por Castro. Eu vim a convite da professora Eliane, professora da eletiva Desvendando o Passado. E foi um trabalho muito interessante porque nós pudemos unir as disciplinas e trabalhar a interdisciplinaridade, mostrando para os alunos também que todo ambiente é ambiente para a gente aprender, não somente dentro de uma sala de aula. Então, a gente conseguiu casar os conteúdos históricos com os conteúdos de geografia, mostrando a parte da vegetação, que predomina aqui na região dos Campos Gerais, que é uma região um pouco distante da nossa região norte do Paraná. E foi assim, um convite muito interessante e foi muito gratificante poder contribuir com a professora e com os alunos. Estamos aí para próximas que virão. Obrigada! Olá, sou a diretora Vanessa Valer, do Colégio Estadual Nossa Senhora de Lourdes. E é com muita alegria que hoje nós podemos trazer os nossos estudantes aqui, neste lugar maravilhoso, em que neste lugar a gente pôde explorar todo o conhecimento na prática. O conhecimento pode estar além da sala de aula. E também proporcionar para que esses professores, professora Eliane, professora Cris, com seus componentes curriculares, suas aulas na eletiva, na educação em tempo integral, possa realmente trabalhar com o processo de ensino-aprendizagem de uma forma muito mais concreta. E é isso que nós queremos com a educação em tempo integral de qualidade, proporcionar aos nossos estudantes uma educação de qualidade e na prática. Bom, gente, estamos encerrando aqui mais uma fase da eletiva. Nós fizemos a primeira fase na cidade de Arapoti, na Fazenda Boa Vista. Visitamos o cemitério de escravizados, depois nós fomos no Museu da Imigração Holandesa. E hoje nós viemos aqui, estamos já encerrando na cidade de Carambeí, no Parque Histórico desta cidade. Visitamos anteriormente a Fazenda Capão Alto. Então os alunos do segundo semestre da eletiva, sendo que alguns alunos da primeira também estavam lá, e nós estávamos focados nessa questão do patrimônio histórico, da preservação da memória histórica, e nós estávamos também falando sobre essa temática da escravidão, bem como da diversidade cultural de outros povos. Então espero que vocês tenham acompanhado e gostado, e quem sabe para mais outras aventuras nos próximos anos.
fazenda. Esqueci o nome da fazenda. Nós podemos... Olha só, tá. Agora eu consigo, acho. Nem sei em que pedaço que eu parei.